Muito bem, nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz esse texto personalizado criando o nosso próprio pincel. E nesse exemplo em particular, eu vou usar um pincel do tipo Scatterbrush. Eu vou passar para o meu documento de trabalho e aqui eu tenho uma prancheta formato A4 e eu fiz o texto usando a fonte Myriad Pro estilo Bold com um tamanho de letra de 160 pontos. E depois eu converti o texto para segmento como eu mostrei no vídeo anterior. Eu vou aproximar um pouco e aqui à esquerda no painel de ferramentas eu vou escolher a ferramenta de linhas retas, a Line Segment Tool. Eu vou fazer um segmento pequenininho aqui, uma retinha. Vou voltar para a seta preta e é muito importante prestar atenção na relação de tamanho entre o objeto que você vai usar para criar o pincel e o tamanho do texto no qual o pincel vai ser aplicado. Se você fizer um objeto grande demais, pode dar um resultado esquisito, diferente do que você está esperando. Agora aqui à direita, na coluna de painéis, eu vou abrir o painel Brushes e para criar o pincel eu vou arrastar esse objeto para dentro do painel. E aparece essa caixa de diálogo, o Illustrator me perguntando que tipo de pincel quero criar. Eu quero criar um pincel do tipo Scatterbrush. Eu vou confirmar e aparece essa outra caixa de diálogo com as opções do pincel. Mas como eu estou criando o pincel pela primeira vez, eu não tenho como saber direito o que esses controles fazem. Repare que aqui embaixo nem aparece a opção Preview, porque eu ainda não apliquei esse pincel em nenhum objeto. Então a única coisa que eu vou mudar aqui é o método de colorir, o Colorization Method. Eu vou trocar para Tint, porque eu sei que com esse método eu posso trocar a cor usando o painel de controle aqui em cima. Muito bem, eu vou confirmar. Meu pincel é criado aqui no painel Brushes e agora eu posso selecionar o texto e aplicar o pincel. Eu vou clicar numa área livre para desfazer a seleção. Como você pode ver, ainda não ficou legal, mas agora eu já tenho o pincel aplicado no objeto. Então eu posso editar o pincel vendo as modificações ao mesmo tempo. Para editar o pincel, basta dar um clique duplo na definição do pincel aqui no painel Brushes para abrir de novo a mesma caixa de diálogo de opções. E repara que aqui embaixo agora eu tenho a opção Preview. E com a opção Preview ativada, qualquer modificação que eu fizer nesses controles vai acontecer automaticamente no objeto. Eu vou começar, por exemplo, diminuindo o espaço, o spacing. E a gente pode ver que os tracinhos ficaram mais próximos uns dos outros. Eu vou também mover o controle de rotação. A gente pode rodar a direção dos tracinhos. E nesse caso, ao invés de usar uma rotação com um valor fixo, eu vou trocar para Random para fazer uma rotação aleatória. Eu vou aumentar o valor para ter bastante variação para fazer os tracinhos rodando em todas as direções. E eu acho que eu ainda vou diminuir mais ainda o espaço para fazer os tracinhos bem pertinhos uns dos outros. E aqui em cima para o controle de tamanho Size, eu vou diminuir também um pouquinho do tamanho, para ficar um pouquinho mais sutil. E pronto, vou confirmar, ok. E aparece essa mensagem perguntando o que eu quero fazer com essas modificações. Se eu clicar no botão Leave Strokes, significa que eu vou modificar a definição do pincel com as novas opções, mas sem modificar o objeto no qual o pincel foi aplicado. Agora, se eu clicar no botão Apply to Strokes, significa que eu vou modificar a definição do pincel e essa modificação também vai ser aplicada nos objetos nos quais o pincel havia sido aplicado antes. Então eu vou escolher Apply to Stroke, vou fechar o painel Brushes e para completar uma dica. Como o pincel é aplicado no contorno, eu também posso botar uma cor aqui dentro no preenchimento das letras. Então aqui em cima no painel de controle, eu vou colocar um cinza bem clarinho, só para dar um pouquinho de peso nas letras. Pronto, aí está a nossa tipografia personalizada com um pincel do tipo Scatterbrush. Eu vou passar para esse outro exemplo. E no próximo vídeo eu mostro como eu fiz esse aqui, só que dessa vez criando um pincel do tipo artístico, um Art Brush.